Estamos de volta com o Câmara Atualidade, hoje conversando com o presidente da Associação de Jovens Empreendedores de Bagé, o Vinícius Assunção, sobre como empreender em tempos de crise. Aliás, Vinícius, de uma maneira geral, já te questionando, o que há de bom e de ruim em empreender aqui em Bagé? Eu acho que tem mais bom do que ruim, né? Mesmo a gente vendo muitas pessoas indo embora, muitas vezes, eu vejo muitas pessoas voltando, né? E esses dias eu conversava com um amigo que foi embora há um tempo bem razoável e voltou, e eu às vezes fico um pouco receoso de dizer assim, a cidade cresceu nos últimos anos, mas eu falei, né? Eu falei para ele, olha cara, o que tu acha? Eu acho que a cidade desenvolveu, cresceu, aconteceram muitas coisas boas assim, e ele concordou, ele me disse, cara, eu acho que tu tem razão, muitas coisas melhoraram, e ele até citou uma melhoria, asfaltaram não sei aonde e tal, começou a citar coisas que para nós era normal, porque a gente convive todos os dias e vê as coisas acontecendo, mas eu acho que existe sim, né, esse medo das pessoas empreenderem aqui, mas vem melhorando, vem aumentando, a gente percebe até mesmo pelo número de associados que a nossa associação tem, nós dobramos o número em um ano, a gente realiza eventos, os eventos o público aumenta, a gente realiza treinamentos, o público aumenta, então as pessoas estão querendo mais, eu acho que elas estão querendo mais, e isso de alguma maneira faz com que a cidade se desenvolva, né? A região se desenvolva mais. Eu acho que isso está muito ligado também às faculdades, né? Que estão se desenvolvendo de forma muito rápida aqui na região. Agora nós vamos ter aí, se Deus quiser, a AGE também apoia essa atividade que é o Parque Tecnológico, né? Um polo tecnológico. A gente sabe que isso demora algum tempo para acontecer, mas isso vai trazer um desenvolvimento para a região absurdo, né? Uma coisa que falta e que vai, sim, fazer a região se desenvolver muito. Pois é, de uma maneira geral, até que tocasse nesse ponto do Parque Tecnológico, eu vou voltar uma pergunta para esse ramo. Muitas pessoas se formam a cada semestre aqui, seja qualquer uma das universidades que temos aqui. É ideal, a Unipampa, temos a Urcamp, temos a UERGS e ainda temos as de ensino à distância. Mas muita gente acaba indo embora, porque não vê em Bagé ou aqui na região oportunidades de empreender, de começar uma vida para o mercado de trabalho. No que o Parque Tecnológico da região da Campanha pode estimular para que essas pessoas que se formam aqui, que muitas vezes vêm de fora, ficam aqui, fixam residência, não acabem indo para outros lugares, outros municípios, outras regiões do estado ou do país e sim possam apostar aqui em Bagé? Eu acho que até para falar sobre o Parque Tecnológico, o André ou o Ivonir seriam as pessoas mais indicadas, mas até por ter participado de algumas reuniões, eu acho que o desenvolvimento que o Parque Tecnológico pode trazer para uma região é uma coisa... Inclusive, um dos nossos palestrantes era do Pampatec, né? Que é também um parque tecnológico que vem se desenvolvendo, né? Que vem crescendo, no palestrante lá do simpósio. E a gente sabe que isso vai trazer um desenvolvimento para a região muito grande. As empresas podem se instalar lá dentro, né? Hoje, se não me engano, já existem incubadoras aqui em Bagé, ou na Unipampa ou na IFSUL, se não me engano, já tem empresas incubadas lá dentro, empresas que estão se desenvolvendo, que estão criando metodologias, que estão criando formatos e estão se desenvolvendo. E esse parque, ele é justamente isso, né? Ele vai poder... Não só isso, mas uma das coisas ele vai poder fazer com que essas empresas se instalem lá, e não estou falando em empresas pequenas, estou falando grandes empresas, por ter facilidades em impostos, em várias outras coisas, e eu acho que isso vai trazer um desenvolvimento absurdo assim, para a região e vai fazer com que as coisas se desenvolvam. Uma coisa que muita gente se pergunta, Vinícius, e que tu como dirigente de uma entidade, é claro, a pergunta cai de madura e eu tenho que fazer. Onde conseguir emprego em Bagé? Quais são as oportunidades, quais são os mercados? Onde hoje há emprego e o que se vislumbra em termos de geração de emprego e renda daqui a 5, 10, 15 anos? Hoje eu citaria rapidamente 5 clientes que nós temos que teriam vagas, né? Só que aí também eu faço uma brincadeira contigo, que a gente sai agora de carro e eu ando em 10 quadras da cidade e eu até aposto que nós vamos passar, vai ter um pessoal tomando mate na frente de casa 4 horas da tarde, né? Então, assim, eu acho que falta muita vontade primeiro. As pessoas querem arrumar um emprego, não trabalhar e ficar ganhando bem, né? Querem fazer isso, não se preparam. As pessoas, tu faz uma palestra falando sobre como abrir uma empresa, as pessoas não vão, muitas vezes. Quem vai é aquele que já tem empresa, e aí ele vai lá e abre outra.
E aí ele te contrata, porque tu não quis ir na empresa. Então, assim, existem várias oportunidades, várias coisas que vão acontecendo e as pessoas ficam lá curtindo devagar. E eu acho que falta muito essa vontade, sabe? Que existem nas grandes capitais. Talvez por ter mais pessoas, por ter mais público e tal. E vontade, essa é uma das coisas que eu percebo que falta muito aqui. E sim, oportunidades, meu Deus do céu, eu acho que tem muita empresa, mesmo em tempos de crise. Eu, como disse, citaria algumas aqui, que são nossos clientes, que estão contratando. Mas aí depende da pessoa querer trabalhar, a pessoa querer se desenvolver, a pessoa começar num cargo embaixo, querer crescer. Mas ela tem que querer. E muitos não querem, eles querem o salário. Pois é, baseado nisso, eu me lembro de um levantamento que foi feito no ano 2000, 2001, na Fundação Getúlio Vargas, apontando o índice de que 30% da população de Bagé vivia na linha da pobreza, na pobreza extrema. Depois, é claro, veio o incremento com programas sociais, enfim, mas a gente percebe que aquilo parece que criou uma espécie de uma barreira mental, uma barreira psicológica, em que o pessoal resolve procurar oportunidades fora de Bagé, muitas vezes podendo botar essa força de trabalho aqui. O que tu pensa a respeito disso, a respeito dessa situação, enfim, dessa autoestima do povo bagense? Eu acho que as pessoas pensam assim, agora eu vou embora e aí tudo vai dar certo, vai ser um fantástico, né? O primeiro pensamento é esse, aí eu vou estar lá, aí eu tenho praia, mas eles não pensam em trabalhar, né? Tem que trabalhar, se tu vai embora, tu vai ter que trabalhar o dobro, porque aí tu vai ter que, se tu mora com os pais, tu vai ter que pagar aluguel, se tu mora com a tia, tu vai ter que pagar aluguel, tu vai ter que fazer comida, tu vai ter que comprar, tu vai ter que... É mais difícil, entendeu? A não ser que tu passe num concurso fora, a não ser que tu tenha um emprego certo na empresa de alguém fora, que não vai ser fácil, né? A gente tem exemplo até, já dei uma entrevista para vocês aqui, o Ícaro, que foi embora para São Paulo, que é uma grande perda que a gente teve, porque um cara fantástico tá lá e tá trabalhando pra caramba, o cara tá trabalhando pra caramba, e tá bem, tá construindo, ele não tá um fenômeno fantástico, porque ninguém fica fenômeno fantástico do dia para a noite, a não ser o Mark Zuckerberg do Facebook, a não ser o Steve Jobs, a não ser... E mesmo assim tem toda uma trajetória. Mesmo assim ainda levaram anos para chegar ao estágio onde conseguiram chegar. Foram demitidos. Então não é do dia para a noite, sabe? E muitas vezes as pessoas querem isso. E eu acho que está faltando, de alguma forma, as pessoas acreditarem que precisa passar por algumas fases, né? Eu gosto de citar sempre o filósofo Mário Sérgio Cortella, e ele conta numa das palestras dele que a filha dele estava numa ostentação oral em Brasília, né? E ele ligou para ele, estava prestes a entrar numa ostentação oral lá, ela era advogada e tal, e ele ligou para ele, pai, o que eu faço? Eu estou muito nervosa, eu queria ficar calma como tu fica quando vai fazer os teus discursos e tal. E ele falou, minha filha, espere 30 anos. Porque não é do dia para a noite que as coisas acontecem, né? A gente tem que construir, é isso que eu estava te dizendo da AGE. A AGE vem sendo construída ao longo do tempo. Não sou eu que vou fazer um fenômeno, mas não foi também os ex-presidentes. É a continuidade, né? E a gente vem crescendo, a gente vem construindo uma associação mais forte, a gente vem principalmente ganhando visibilidade política, ganhando visibilidade de associados. E isso que eu estou fazendo aqui hoje nada mais é do que representar os empreendedores. Eu estou aqui para representar eles. Se eles quiserem alguma coisa, eles podem ir na nossa associação pedir que nós vamos vir aqui representar eles. A gente vai defender eles, independente de política, independente de partido, não é de política, independente de partido, nós vamos defender os empreendedores. A AGE está aí para isso. A AGE está aí para fomentar o empreendedorismo, para defender as ideias novas que podem existir e que vão existir na nossa cidade. Qual foi o maior problema que tu enfrentaste como empreendedor quando resolvesse? Bom, a partir de hoje vou seguir minha carreira, vou seguir meu próprio negócio. Qual é o maior desafio que tu tivesse que enfrentar? Eu acho que todos os dias a gente enfrenta um desafio, né? Eu sempre digo que a minha mãe é professora e ela... eu sempre comentava muito com ela, porque ela sempre correu muito, né? Sempre correu muito, corria. Desde que eu era pequeno, trabalhava de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo o que era concurso, e um dia eu falei para ela assim, para que tu trabalha? Tu está garantida. É concursada município, estado, acho que é. Pô, fica parada, né? Se tu for devagar, se tu for rápido, o salário está lá. Eu falei para ela. E ela me disse, não, eu faço porque eu gosto, eu faço porque eu aconteço, eu crio, eu tiro, eu boto, tanto que se aposentou, continua trabalhando, continua crescendo dentro da empresa que
Então, tu vê que as coisas vão se desenvolvendo. De certa forma, acabou virando um estímulo para ti mesmo. Também, e eu acho que assim, os grandes desafios que a gente enfrenta, eu como empreendedor também enfrento, principalmente em início de empresa, assim, imposto. Né? A dificuldade que a gente tem em saber exatamente, claro, o que está pagando muitas vezes. Porque o cara que tem uma empresa que já tem 10, 20 anos, que tem contadores experientes, que tem administradores habilidosos ao seu lado, isso se torna um pouco mais fácil. Mas para quem está começando, e isso a AGE está lá para ajudar, nós temos diretores mais velhos, experientes, que podem ajudar os empreendedores jovens, é muito importante. Imposto, o que eu faço para abrir uma empresa? Abrir a empresa no Simples, podia ter sido no MEI, né? Agora paguei mais imposto. Isso, às vezes tu faz e nem te dá conta, né? Aconteceu conosco. A gente abre uma empresa no Simples lá e abre no lucro presumido e depois se dá conta que poderia ter sido no Simples. Coisas que tu não consegue saber, entendeu? Que tu só consegue se tu estudar tecnicamente um processo, se tu estudar tecnicamente uma coisa e aí tu não faz, né? A informação nesse sentido, já vou aproveitar e fazer um gancho para uma nova pergunta. A informação nesse sentido não é clara. Não é clara. Não é clara. E esse é um desafio dos jovens empreendedores. Entender a técnica. E muitas vezes eles não sabem, né? Muitas vezes eles não sabem, assim como eu não sabia e muitas vezes ainda não sei, né? Mas hoje, aí vem aquilo que eu te disse. Um exemplo. Eu sou um empresário novo, um empresário que está começando, mas hoje eu tenho a oportunidade de falar com empresários que já estão com credibilidade, que já estão instalados em grandes prédios, em grandes empresas. Então, por eu ter esse contato com eles, eu tenho a amizade para chegar e perguntar para o cara, me diz uma coisa, como tu fez isso? Como tu fez aquilo? Ou então de chegar com o presidente da AGE e convidar o cara, tu pode nos falar como é que foi teu início e as dificuldades que tu encontrou devido a processos administrativos? Pô, isso é mega interessante porque aquele cara que está começando, ele não sabe isso ainda, ele não sabe. Mas eu estudei contabilidade, pois mas tu não passou o dia, entendeu? O funcionário que não foi, o cara aquele, podia ter feito desse jeito, podia ter feito aquele outro, cara, isso com o passar do tempo vai comendo o teu faturamento, e tu não dá conta. Então eu acho que essa é uma das principais dificuldades, né? Não sei se minha, mas de todos, mas esse tipo de coisa é muito importante e eu acho que de alguma forma não fica claro muitas vezes, porque a pessoa eu sou muito bom em publicidade, aí o cara vai lá e faz publicidade, não cobra o cliente, quando cobra não tira a nota, ou tira a nota errada, ou gera o boleto mal, e aí aquilo ali vai ficando R$2, R$3, R$4, R$5, R$6, R$7, quando vê tá uma bola de neve, porque não é a praia dele, entendeu? E para ele contratar um contador bom, ou para ele contratar um administrador bom, aí ele fecha a empresa para contratar o cara. Como ele faz? Uma oportunidade aí na AGE, chegar na AGE e largar o problema dele. Cara, eu estou com esse problema. Nós temos lá várias pessoas experientes em várias áreas que podem daqui a pouco ajudar o cara. Mas as pessoas precisam procurar, elas precisam ter a vontade de aprender, de ver coisas novas e até mesmo de botar ali, de não ficar com vergonha, né? Porque às vezes várias vezes fiquei com vergonha de dizer que eu não sabia um negócio que era óbvio para muitos. E quando eu abri o problema, eu vi que não era óbvio para muitos. Então é questão de fugir da síndrome do coitadismo e ao mesmo tempo fugir da própria acomodação. Com certeza, fugir da acomodação. Dizer que não sabe, né? O não é o início. Eu acho que, eu não sei, e aí começa a aprender, começa a saber e se envolver principalmente. Esse envolvimento é muito importante, a gente sempre tenta na AGE indicar, por exemplo, o cara é sócio da AGE, tem uma empresa de sabonete, a gente vai lá e indica o cara. Aí eu indico o cara para as pessoas que estão dentro da AGE, do nosso círculo, que são 120 associados, mas são muitos outros. Para tu ter uma ideia, a gente tem uma média de associados nos eventos de 50% só. Os outros 50% não são sócios. Se a gente coloca 100 pessoas num evento, 50 não são sócios. Então, olha a oportunidade que os sócios têm de trocar conhecimento, de trocar informações, e às vezes até menos. Então, é uma situação realmente bastante sui generis, eu diria. Claro, é uma baita oportunidade, E as pessoas muitas vezes deixam passar. E eu tenho uma palestra até que se chama-se "Que cara eu chuto", você abraça as oportunidades, que é bem isso. As coisas estão passando na tua frente e tu está olhando para o lado. Olha para cá. Às vezes tu precisa só conversar um pouco mais, te abrir um pouco mais, sabe? Tu está dentro do teu escritório fechado, trancado, sai, cara, dá uma volta. Isso acontece por timidez, por falta de conhecimento, por falta de interesse, por descuido. Quais são os fatores que levam a isso? Eu acho que são vários, mas vou te dizer que até por excesso de conhecimento. Porque hoje,
Tu tem rede social, tu tem internet, tu tem Google, tu tem tudo na tua frente. E aí tu acha que tu sabe tudo, né? E eu vou na internet e descubro qual é o remédio que eu tenho que tomar. Eu vou na internet e descubro como é que eu anuncio no Facebook. Eu vou na internet e descubro tudo. E aí tu pensa que dentro do teu computador, dentro da tua casa, dentro da tua sala, tudo vai funcionar. Esquece de sair para a rua, esquece de conversar com as pessoas e muitas vezes de fazer aquela velha pesquisa. Cara, como é que está o negócio aí? Conversar com o cara, ver o sentimento do cara, ver o que realmente está acontecendo, olhar no olho da pessoa e ver o que está passando. Não, aí o que eu te digo? Eu chamo isso de excesso de conhecimento, porque a pessoa pensa que está com muito conhecimento, né? Eu tenho tudo aqui na internet, que na verdade tem tudo, né? Mas tudo teórico, né? E hoje, outro problema também que eu vejo que a gente enfrenta muito hoje é que na internet tu acha vídeos de empreendedorismo, e qual saber o conteúdo que realmente é bom? Não é fácil? Tem muita e o conteúdo que também seja eficaz para o negócio que tu está te propondo. Aí já vem uma parte de percepção, né? Por exemplo, tu olha lá um planejamento estratégico e de repente a tua empresa não está naquele momento. Né? Eu defendo muitas coisas, assim. A gente tem bastante analistas na nossa diretoria, né? E eu, quando falo sobre números, principalmente, eles ficam bravos comigo porque eu defendo muito a ação, né? E eles defendem muito a análise, né? Então eu falo, cara, vamos fazer. Mas e se nós fizermos assim, assado, vamos fazer. Se eu não fizer, alguém vai fazer. E aí a gente tem que unir, né? Então, às vezes tu fica focado no dado, quando tu olha para o lado, alguém fez. Então, saber, ter a percepção do que eu estou olhando na internet é bom, vamos aplicar, dá para aplicar na minha empresa? Dá, então vou fazer. Bom, nós vamos agora a mais um intervalo aqui no Câmara Atualidade, em seguida estaremos de volta com o último bloco, conversando com o presidente da Associação de Jovens Empreendedores de Bagé, Vinícius Assunção. Já voltamos.